A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da carta de Paulo à igreja que estava lá na cidade de Filipos, que nós conhecemos na Bíblia como a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é a lição de número 8. A lição de número 8, ela tem como título a suprema aspiração do crente. A leitura bíblica para a nossa meditação hoje se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 3, do verso 12 ao verso 17. Então, Filipenses 3, do verso 12 ao verso 17, a gente vai comentar a respeito da suprema aspiração do crente. O que o crente realmente deve almejar nessa vida? Qual é o foco do verdadeiro cristão nessa vida? Então, esse vai ser o tema da nossa aula. Eu gostaria que você repassasse, querido, a aula de hoje para outras pessoas. Que você comentasse dessa aula, pedisse para que outras pessoas assistissem essa ministração. Porque nós já ministramos 7 aulas. Hoje é a 8ª e cada aula tem a sua essência, cada aula tem o seu valor. Então eu pediria que você continuasse, tá, a divulgar as aulas do professor Fábio Segantin. Divulgue aí no seu Facebook, divulgue nas redes sociais que você tem, na sua comunidade, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para pessoas próximas que você conheça. Divulga, pede para eles estar assistindo, que eu tenho certeza que vai abençoar também a vida deles, tá? Queridos, vocês que querem ser amigo do professor Fábio Segantin aí no Facebook, manda um convite, né? É só digitar Fábio Segantin e você manda um convite, que será um prazer ter você como o nosso amigo. Outra coisa, não deixe de entrar no nosso blog, tá? Para quem não sabe, o professor Fábio Segantin tem um blog na internet. É só você digitar www.fabiosegantin.blogspot.com.br. Para cada aula a gente tem um material escrito. Nós temos também dinâmicas para a classe dos adolescentes, dos juvenis, tá? Eu também coloco lá a matéria do curso de teologia que eu ministro nesse semestre, tá? Na instituição aqui de Americana, aonde eu pertenço, que nesse semestre eu estou dando aula sobre heresias, tá? E cada 15 dias eu coloco uma matéria sobre heresiologia. Então você que tem curiosidade de se aprofundar mais, entra no nosso blog, lê cada material que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Querido, no meu blog também tem um anúncio do curso de hebraico, tá? Clica na palavrinha hebraico, preencha o formulário e receba informações, tá, sobre o curso de hebraico. É uma parceria que eu fiz lá com a escola de Israel. São professores nativos de Israel. Então clique na palavrinha hebraico, preencha o formulário, pode ficar tranquilo que não é vírus nenhum, tá? Alguém vai te ligar lá de Israel e vai passar informações de como funciona o curso, quais são os valores, tá? E se estiver ao seu alcance, repito, se estiver ao seu alcance, querido, faça para a glória do nome do Senhor Jesus, ok? Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, querido. A lição de número 8, ela vai falar sobre qual é o foco, qual é o objetivo do crente. Paulo, ele era um homem que em seus escritos, ele usava muitas metáforas. E uma das metáforas mais usadas pelo apóstolo Paulo eram as metáforas esportivas, tá? Um teólogo disse que o apóstolo Paulo devia ser fã, tá, de esportes, porque ele sempre usava metáforas esportivas para nos ensinar a praticidade do evangelho. E com certeza, a metáfora que Paulo mais gostava era a metáfora esportiva de uma corrida. Se você observar isso em Atos, capítulo 20, verso 24, Paulo está sempre enfocando textos como eu corro, tá? Eu luto, eu combato,
o texto áureo de Paulo no final da sua carreira, em 2 Timóteo 4:7, ele diz: combati o bom combate. Então Paulo sempre vai usar de metáforas esportivas. E uma das suas preferidas era a corrida. Nós não sabemos se era o atletismo em si, se era uma corrida de carros, muito comum naquela época, onde um atleta subia em cima de uma plataforma de madeira com 2 rodas e um cavalo à sua frente. É muito comum isso passar em filmes épicos referente à idade, ao período romano, né? Tem aquela plataforma de madeira, tem um semicírculo onde o corredor se posiciona de pé, segura no seu cavalo e ele se inclina para frente, domando o seu cavalo. Ao certo, nós não sabemos qual tipo de corrida era, mas Paulo era fã de corrida e ele era fã de esportes. Isso você confere em Atos 20, 24, em Romanos 9, verso 16, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 24 e 26. Você encontra isso em Gálatas, capítulo 2, verso 2, e Gálatas, capítulo 5, verso 7. Você encontra também em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, e em Filipenses, que é o nosso estudo, no capítulo 3, do verso 12 ao verso número 21. Paulo usando a metáfora de uma corrida, de um atleta. Tá? Nós estudamos na aula anterior, no capítulo 3, no verso 4 ao verso 12, nós estudamos semana passada que Paulo falou sobre a sua transformação. Nós estudamos acerca que Paulo não se gloriava nos seus recursos, naquilo que ele tinha recebido, tá? Ele não se gloriava nos seus próprios méritos. Paulo não se gloriava naquilo que ele tinha, tá? Para ser salvo. Nós vimos isso com muita propriedade semana passada, que a salvação não vem por raça, não vem por religião, por posição, não vem por status, ou seja, nenhuma credenciais humana te credencia a salvação. Tá? Nós vimos isso muito bem na aula passada, que Paulo enfoca quando ele teve a visitação de Jesus a caminho de Damasco. E naquele momento ele foi salvo. As suas credenciais anteriores não lhe credenciava a salvação. Então nós estamos aprendendo nessas aulas que a salvação não é por obras, é por graça. Foi o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que te salvou através da pessoa de Jesus Cristo. Tá? Paulo agora, ele chega na igreja de Filipos, e na carta, e no texto que nós estamos estudando, do verso 12 ao verso 17, algumas pessoas na cidade de Filipos acreditavam de forma errada que já tinha alcançado a perfeição. Tá? Como eles tinham alcançado a perfeição? De 2 maneiras. Os judaizantes, que eu já ensinei semana passada o que era, tá? Os judaizantes, tá? Que na verdade era um prosélito convertido ao judaísmo, tá? Que ensinava que a salvação era por obras, e Paulo combate isso. Então esse grupo, tá? Os prosélitos, tá? Que tentavam judaizar a igreja, eles acreditavam o seguinte: olha, nós alcançamos a perfeição. Por quê? Porque nós somos salvos pelas obras. Então eles ensinavam: se você observar as obras, praticar boas obras, você alcança a perfeição. E o outro grupo que Paulo possivelmente estava combatendo era um grupo de hereges, chamado gnósticos. Tá? É a gnosis, ou seja, a gnosis é uma teoria que acredita no conhecimento pleno. E quando você adquire o conhecimento, você atinge o clímax da vida. Ou seja, então, né, tinha algumas pessoas que acreditavam o seguinte: olha, nós alcançamos a perfeição. Se você alcança a perfeição, é óbvio que você não precisa aprender mais nada, que você já chegou no Everest, você já chegou no ponto mais alto da sua vida cristã. E Paulo vai combater de forma veemente esse posicionamento teológico antibíblico. Tá? Paulo ele vai combater isso daí. Paulo ele afirma
que nessa epístola, que ele não era perfeito. Você encontra isso como referência na carta de Pedro, a sua segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18, e na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1 a 2, Pedro enfatizando o que nós precisamos sempre continuar crescendo. Então, se alguém cresce, porque se alguém ainda não atingiu o estado ideal. E se você não atingiu o estado ideal, você não é perfeito. Então, Paulo está combatendo aqui um posicionamento dos perfeccionistas. Existem alguns segmentos cristãos que acreditam que o cristão, quando foi salvo, ele não precisa fazer mais nada para manter a sua salvação. Esse posicionamento ele é antibíblico. Esse posicionamento do perfeccionismo é antibíblico. Por quê? Porque os perfeccionistas ensinam que você não precisa fazer mais nada. Cristo, com a sua obra lá na cruz do Calvário, ele já garantiu essa perfeição. Nós acreditamos nisso também. Nós acreditamos que nós alcançamos a perfeição por posição, mas a perfeição ela tem que ser conquistada por prática. Então existem duas maneiras de alcançarmos a perfeição. Uma é a posição. O que é a posição? Aquilo que Cristo já garantiu para você. Você já é salvo. Você já foi lavado pela palavra. O Espírito Santo habita dentro de você. Nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, diz Paulo. Ou seja, Paulo ele nos afirma lá na carta aos Efésios que nós fomos colocados em lugares celestiais. Mas Paulo também na contramão, ele diz que isso não te isenta de continuar crescendo. Isso não te isenta de você exercitar a fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas. Então Paulo vai combater o que? O perfeccionismo. Para Paulo, sem dúvida, Paulo ele foi o homem mais empenhado. Paulo foi o cristão mais dedicado. Paulo foi o cristão espiritualmente mais maduro que já viveu no nosso mundo. Tratando de cristão, Paulo foi um exemplo a ser seguido. Mas Paulo confessou, querido. Paulo, mesmo sendo o mais empenhado, o mais dedicado, o mais espiritualmente maduro cristão que já viveu nesse mundo, ele confessou uma coisa. Que nessa carta, quando ele escreve a carta aos Filipenses, Paulo já tinha passado 30 anos de conversão. Já tinha se passado 30 anos da sua conversão, querido. E Paulo, ele reconheceu uma coisa, ele confessou uma coisa, que ele não tinha alcançado ainda a perfeição. Olha o verso número 12, quando Paulo diz, não que já tenha alcançado. Paulo reconheceu que ele era imperfeito ainda, que ele tinha que conquistar ainda mais. Paulo tinha que prosseguir. Era 30 anos de fé, era 30 anos de jornada, mas Paulo assume que ele não era perfeito. A perfeição nesta vida, grave isso, a perfeição nesta vida sempre será uma meta, nunca uma conquista. A perfeição nesta vida sempre será uma meta, nunca uma conquista. Perfeição você não atinge para, perfeição sempre será uma conquista. Perfeição nunca será uma conquista, ela será uma meta. É um alvo a ser buscado, você nunca atinge nesta vida. Por isso que nós cristãos precisamos correr a corrida que está nos proposta. Alguns podem questionar por que eles deveriam se preocupar em buscar o conhecimento. Queridos, nós devemos buscar conhecimento? Devemos. Nós fomos salvos, estamos em posição de separados, mas aqui nesta vida, nós temos como meta o crescimento. Deus gosta que nós crescemos. E por que precisamos crescer? Porque nós precisamos buscar de forma abrupta o crescimento. Primeiro, porque o crescimento glorifica a Deus. Segundo, o crescimento fornece evidências que a sua salvação foi genuína.
Terceiro, o crescimento adorna e faz com que a verdade visível de Deus se torne visível aos outros. Quarto, o crescimento espiritual traz a certeza da nossa salvação. O cristão que não cresce, esse cristão está dizendo que a sua salvação está em jogo. Coloque em dúvida a sua salvação. Todos aqueles que foram salvos precisam crescer. Quinto, o crescimento preserva os crentes da tristeza e do sofrimento. Querido, vou repetir, o crescimento espiritual preserva os crentes da tristeza e do sofrimento. Sexto, o crescimento espiritual produz alegria na vida do crente. Oitavo, o crescimento espiritual realça o seu testemunho ao mundo perdido. Quando você cresce, está realçando o seu testemunho, que você está melhorando de vida. E o mundo que lhe observa isso, que você não é mais o mesmo de ontem. Você está paulatinamente crescendo. No versículo 12 ao verso 21, Paulo estabelece seis pré-requisitos necessários para a efetiva luta pelo prêmio de Cristo. No texto de Filipenses 3, no verso 12 ao verso 21, e que nós vamos analisar hoje, é do verso 12 ao verso 17, nós vamos elencar seis pré-requisitos necessários para a efetiva luta. Nessa caminhada, Paulo vai nos dar 6 recomendações. A primeira recomendação qual é, Fábio? Está no verso 12, parte A. Verso 12, parte A diz assim: não que já tenham alcançado ou que seja perfeito. O primeiro pré-requisito de Paulo é para alcançar o prêmio, é preciso ter uma consciência justa. Ou seja, já somos salvos. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Mas a virtude dos crentes nessa vida presente pode e deve ser melhorada. Nós precisamos melhorar a nossa condição de praticidade. A posição já nos foi garantida. Mas a praticidade e a vivência deve ser melhorada. A glória alcançada pela nossa salvação em Cristo não pode gerar em nós apatia e indolência. Mas a salvação que foi gerada em nós deve zelar, grife isso, escreva isso, deve zelar o que, professor Fábio? Zelo pela direção do nosso prêmio. Ora, nós fomos salvos. E essa posição de salvo não pode fazer com que nós estagnamos. Não pode trazer um sentimento de apatia e um sentimento de indolência, de indiferença. Mas essa posição tem que causar em nós um sentimento de zelo. Tá? Então esse é o primeiro pré-requisito. Nós devemos ter uma justa consciência do quê? De que a nossa posição garantida por Cristo não pode trazer para nós indolência, apatia, indiferença. Nós temos que ter na consciência que nós devemos ser zelosos. Nós devemos zelar pela nossa salvação, queridos. A consciência da necessidade de melhorar a condição espiritual de uma pessoa é um pré-requisito necessário para a prossecução do prêmio da perfeição espiritual. Ora, se você não tem essa consciência de que você deve melhorar, você está com defeito de fabricação. A sua salvação pode estar em jogo. Não pense você que uma vez salvo para sempre, não, queridos. Cristo te salvou, te salvou. Cristo garantiu essa salvação, ela está garantida. Mas nessa vida, se você foi salvo, você precisa evidenciar essa salvação que aconteceu de forma interna. Você tem que externar isso. Então Paulo ele coloca isso como primeiro pré-requisito. Você deve ter uma justa consciência.
Paulo usa 2 vezes a palavrinha não nesse verso 12. Olha o que Paulo diz: não que já tenho alcançado, ou que seja perfeito. Paulo está dizendo, não que já tenho alcançado, e eu não sou perfeito. Paulo estabelece esse princípio. Eu preciso continuar correndo. Eu tenho uma justa consciência. Eu sou consciente que eu preciso ter uma vida equilibrada. Eu não posso ser indiferente. Eu preciso correr a carreira que está me proposta. Primeiro, tenha uma consciência justa. Que você precisa de crescer. E que você não é perfeito. Querido, o verdadeiramente maduro e piedoso cristão tem a consciência mais sensível de seus pecados e são humildes diante de Deus por causa disso. Vou repetir: o verdadeiramente maduro e piedoso cristão, aquele que verdadeiramente é maduro, é aquele que verdadeiramente é um piedoso, ele tem a consciência, ele tem a sensibilidade de seus pecados e são humildes diante de Deus para buscar misericórdia. Então você tem que ter uma justa consciência que nessa caminhada vai acontecer falhas, mas você tem que prosseguir. Paulo, ele admite isso: não que já tenho alcançado, eu não alcancei ainda, e se eu não alcancei, eu não sou perfeito. Essa é a primeira consciência de Paulo, o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, querido, está na parte B do verso 12. Olha o que diz na parte B: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui chamado também por Cristo Jesus. Segundo pré-requisito para alcançar o prêmio, é preciso fazer o máximo esforço. É isso que Paulo diz: mas prossigo. A consciência da necessidade não é suficiente. Não basta ter uma consciência, não basta saber que você tem que zelar. Você deve ter uma busca diligente. Tipo aquelas pessoas que ele sabe que deve fazer, mas não faz? Não basta saber o que tem que fazer. Não basta ter a consciência que você tem que melhorar. É igual aquele marido que precisa melhorar e não melhora. Aquele aluno que precisa melhorar na escola as suas notas e não melhora. Ou seja, ele não faz por onde melhorar. Então, primeiro, tem uma justa consciência. Segundo, você tem essa consciência, o que você vai fazer agora? Delega um esforço máximo. E Paulo, ele fala de um esforço agressivo. Paulo, no original, esse prossigo, no verso 12, fala de uma energia ao extremo. Paulo, ele estava perseguindo esse prêmio. E Paulo, ele usava uma força até de forma abrupta. É isso que o texto está querendo dizer. Olha, mas eu prossigo. Eu estou empenhado para correr essa minha corrida, porque eu quero ter o prêmio. Mas qual é o prêmio? O que Paulo estava perseguindo? Olha o que diz o texto: mas prossigo. Prossigo para onde? Para quê? Para alcançar, para adquirir aquilo. Olha a finalidade: para o que fui também preso. Esse preso aqui também é perseguido. Olha que interessante. Paulo, ele diz o seguinte: Paulo está relembrando aqui caminho de Damasco. Paulo, ele está relembrando aqui, sabe o quê? Quando ele foi salvo por Cristo. Paulo, ele foi capturado, ele foi perseguido por Cristo. E quando ele foi alcançado por Cristo, ele foi alcançado para correr uma corrida. E nessa corrida que Paulo foi chamado a correr, qual era o prêmio de Paulo? Querido, leia Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 é muito lindo. Paulo, ele foi, mas prossigo. Mas eu estou lutando, porque para alcançar uma coisa que eu também fui alcançado para isso. Quando Cristo me salvou lá no caminho de Damasco, ele me salvou com um objetivo. E qual foi o objetivo? Romanos 8, 29. Olha o que diz Romanos 8, 29. Porque
os que de antemão conheceu, também os predestinou para, qual é a finalidade? De serem conforme a imagem de seu Filho. Então qual era a ambição de Paulo? Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Ser semelhante a Jesus de Nazaré. Querido, Paulo está quebrando aqui toda aspiração contrária, humana, materialista, egocêntrica do homem. Paulo ele foca em Cristo. O ser humano deve buscar ser parecido com Cristo. O cristão não foi chamado para ser popstar. Nós não fomos chamados para ser astros no mundo, para ser celebridades gospel. Nós não fomos chamados para ter fã-clubes. Nós não fomos chamados para ser a bola da vez. Nós não fomos chamados para ter regalias. Nós fomos chamados não para ser bajulados. Nós fomos chamados para ser semelhante a Ele. E era isso que Paulo estava prosseguindo. Era para isso que Paulo estava correndo. Paulo queria ser igual a Ele. Querido, tenha isso na sua mente. Tenha isso, se esforça ao máximo para ser semelhante a Ele. Eu vou correr aqui, senão a gente vai se deter, senão essa aula vai durar 2 horas. Querido, essa aula me abençoou de uma tal forma que vocês não têm nem ideia. Eu oro a Deus para que, da mesma forma que eu estou sendo abençoado, vocês sejam abençoados e as suas classes sejam abençoadas também. Terceiro ponto, terceiro pré-requisito, está no verso 13, para alcançar o prêmio é preciso ter foco. Verso 13, irmãos. Olha como Paulo ele chega, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Primeiro Paulo chega com carinho. Paulo diz, meus amados, tu sabes quem sou eu. Eu te falei, você lembra da aula passada? Eu já falei para vocês quem eu era. Paulo podia dizer, eu era o cara. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quanto a mim, que vocês conhecem as minhas credenciais, vocês conhecem de onde que eu vim, eu não me julgo que haja alcançado. Eu ainda não alcancei. Olha que Paulo volta na temática. Eu ainda não alcancei a humildade desse homem. Mas ele diz, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Terceiro pré-requisito, para alcançar o prêmio é preciso ter foco. Ter consciência e ter um esforço máximo não vale muito se você não tiver um foco estabelecido. Eu tenho consciência, eu vou determinar um esforço máximo, mas aonde eu vou chegar? Para onde eu vou correr? Já imaginou alguém sair correndo a disparada sem um objetivo, sem uma meta? Isso não vale. Um esforço máximo sem concentração focada é inútil. Todo atleta sabe que os corredores em sua corrida devem fixar os olhos na frente deles. Aqueles que observam a multidão, aqueles que observam os seus próprios pés, tendem o que? A tropeçar e cair. Então você tem que ter um foco, uma meta. Para fazer um esforço máximo, em qualquer esforço atlético, requer que os participantes tenham concentração no foco. Era isso que Paulo estava falando. Ele se dirige de forma carinhosa e pela terceira vez ele usa a palavra não. Quando ele diz, não julgo que tenho já alcançado. Olha a humildade do apóstolo de novo. O não atingido era algo que motivava Paulo. Observe que Paulo diz, olha, não que julgo que tenha alcançado. Mas essa coisa que ele não tinha alcançado, que nós vimos no segundo pré-requisito, que é ser semelhante a Cristo, era isso que motivava Paulo. Era isso que Paulo tinha como concentração, como compulsão. E Paulo tinha foco. Olha a expressão quando ele diz, mas uma coisa eu faço. Isso significa, ele está comunicando obstinação. Ele está aqui quase de forma abrupta dizendo, eu estou fazendo de tudo
para correr atrás desse prêmio, de ser igual a ele. Essa coisa não alcançada obstinava Paulo. Essa coisa não atingida consumia Paulo. E Paulo queria a todo custo alcançar isso. Então Paulo colocou isso como foco. Paulo colocou isso como objetivo da sua carreira espiritual. Quando os crentes têm uma compulsão de conduta para serem como Cristo, eles vão se mover em direção à perfeição espiritual. Querido, tenha essa comoção. Tenha isso como objetivo máximo da tua vida, ser semelhante a Ele. Mas essa busca pelo prêmio, que é ser semelhante a Cristo, trouxe duas coisas para Paulo. Uma positiva, outra negativa. Qual era a negativa? Diz o texto. Mas uma coisa faço. Tá? Eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Primeira coisa, eu esqueço tudo que para trás ficou. Eu esqueço o que foi bom e o que foi ruim. Eu esqueço as minhas credenciais, quem eu era. O que importa para mim é o hoje. O que ficou para trás ficou. Era isso que Paulo está querendo dizer aqui. A negativa era a ruptura abrupta do seu passado. Podia ser bom ou ruim, das suas realizações espirituais, religiosas, sociais, raças, de etnia. Paulo deixou tudo isso para trás. Porque o que importava para ele era o positivo. O algo positivo para Paulo era manter o foco. Olha a palavra, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando. Essa é a palavra-chave desse texto. A palavra avançando traduz por esticar. Grifem aí, querido. No verso 3, a palavra avançando. Avançando significa esticar. Possivelmente duas coisas aconteciam. Na corrida de carro, tá? Paulo se esticado inteiro para se manter em pé e o posicionamento do seu cavalo. E esticar também descreve um estiramento muscular ao seu limite. Ou seja, na corrida, o atleta vai chegar um momento que ele tem que dar o seu máximo. E esse seu máximo acontece o quê? O estiramento muscular. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Tá? Vocês observam que tem alguns atletas no futebol que alguns piques que eles têm que dar, acontece o que? Ele esforça muito, acontece o que? O estiramento muscular. E Paulo diz o seguinte, olha, eu não me importo se eu vou ter estiramento muscular. Na carreira espiritual, eu preciso esticar, eu preciso exercitar os meus músculos. Eu estou avançando, eu estou correndo, porque eu tenho um foco. Eu preciso chegar na linha de chegada. Eu preciso chegar no meu foco. Querido, e isso é algo assim que muito interessante. Porque isso era o objetivo de Paulo. E eu espero que esse seja o meu, teu objetivo. Querido, uma dica para a tua aula. Leia Gálatas 4, verso 19. O que diz em Gálatas 4, 19? Você lê aí. Mas a mensagem de Gálatas 19 é o seguinte. Que nós precisamos formar Cristo em outras pessoas. É isso que Paulo está querendo transmitir aqui. Que nós precisamos formar Cristo em outras pessoas. Paulo disse que ele estava em processo de parto. Até que Cristo fosse formado na igreja de Gálatas. Na igreja da Galácia. E esse é o desejo nosso. O teu objetivo nesta aula é fazer com que eles tenham consciência que precisam ser gerados, ainda que demanda esforço, ainda que os músculos doa, ainda que haja o estiramento, o esticamento muscular, mas corra a carreira que está te proposta. Quarto, está no verso 14, para alcançar o prêmio é preciso ter uma motivação adequada. Não basta correr, mas correr para quê? Para onde? Querido, nós estamos vivendo hoje a motivação errada. As pessoas estão correndo para ter sucesso ministerial, para ser pastor presidente, pastor vice-presidente, pastor local, para ser diretor acadêmico, para ter título, ministro da paz,
para ter várias outras coisas. Mas qual é a motivação adequada do cristão? Qual é a motivação que nós devemos ter na verdade? A motivação é tudo nessa passagem. Nesse verso 14 é o cerne do apóstolo. O que motivava Paulo não era o materialismo, não era a ganância, não era a arrogância, não eram elementos que faziam com que Paulo ficasse em destaque na sua sociedade, porque nós estamos vivendo hoje a sociedade do destaque, do pedestal, onde o ser humano ele quer chegar muito alto para ficar na visibilidade. Ele quer ser visto, ele quer ser adorado, ele quer ser endeusado. Nós vivemos no momento do egocentrismo. Não existe mais a relação mútua, não existe mais a comunicação, não existe a comunhão entre pessoas. E Paulo estabelece o quarto motivo no verso 4. Qual é? Para alcançar o prêmio é preciso ter a motivação correta. Qual é a tua motivação, querido? Qual é a nossa motivação? Qual é aquilo que nos motiva? Para Paulo, ele usa no verso 14 a palavra prossigo. Prossigo significa literalmente olhar para baixo. Ou também pode significar, existe uma marca no chão e eu vou correr nessa marca. Paulo está usando, lembra do atletismo? Existem faixas. A pessoa pode correr a pé ou com um animal, mas ele tem que correr dentro daquela faixa. Era isso que Paulo está querendo dizer. Olha, eu estou prosseguindo, mas eu não estou prosseguindo de qualquer forma. Eu tenho uma motivação adequada. Eu estou correndo nessa faixa. Nessa faixa tem regra. Nessas faixas tem parâmetros. Nessa faixa tem limites. Eu tenho que observar esses limites. Querido, qual é a tua motivação? Se a sua motivação não for chegar ao destino final, que é ser semelhante a Ele, a tua motivação está errada, é inequívoca, ela é desleal, ela não é louvável, é uma motivação inadequada para os parâmetros cristãos. Eu sei que essa palavra vai de contramão com o que nós estamos vivendo hoje. Mas a nossa motivação deve ser o céu. A nossa motivação deve ser semelhante a Cristo. E ele era um ser que ajudava as pessoas. Ele não queria glória para si. Ele não queria honra para si. Ele queria servir e não ser servido. E parece que os valores estão invertendo hoje. As pessoas querem sentar e ser servida, mas não querem que os outros se sentem e eles sirvam, porque eles se sentem menosprezado, querem subir no pedestal, mas coisa difícil é descer do pedestal. Quinto motivo, querido, nós já estamos encerrando. Para alcançar o prêmio é preciso ter um conhecimento correto. Verso 15. Paulo ele era um homem humilde, pois reconhecia que não estava na corrida espiritual sozinho. Olha o que ele diz no verso 15. Pelo que todos quantos. Paulo diz, não sou somente eu que corro essa corrida. Todos nós que já fomos perfeitos. Paulo está desvirtuando o conceito do verso 12? Não. Paulo está querendo dizer aquilo que eu falei no verso 12. Paulo estava falando sobre a posição da salvação. A salvação, no aspecto de posição, você já é perfeito. Mas em praticidade, não. Era isso que Paulo está trabalhando. Primeiro, ele reconhece a humildade, que ele não corre sozinho. Existem muitas pessoas anônimas no seu mundo contemporâneo que corriam a mesma carreira que ele corria. Mas ele diz de uma forma bem objetiva: nós que estamos correndo já somos perfeitos, ou seja, nós já temos a posição de salvo, mas nós precisamos viver essa posição, nós precisamos viver isso de maneira digna. Era isso que Paulo está querendo dizer, que vocês precisam ter um conhecimento. Paulo prossegue dizendo, sintamos isto mesmo. Querido, eu quero que você grife a palavra sintamos.
A palavra sentir, sentimento, em algumas traduções, no original grego, significa pensar assim, estar atento a isso, ou para definir a mente sobre este assunto. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês que já foram salvos por Cristo, vocês devem ter a mente de Cristo. É isso que Paulo está te falando, querido. Os cristãos devem ter a mente de Cristo, devem pensar de forma bíblica, devem pensar de forma espiritual, devem pensar do ponto de vista do Senhor Jesus. Era isso que Paulo está querendo dizer. Vocês que já alcançaram essa posição, agora na praticidade da vida, não pense como vocês, não pense da maneira que vocês querem, pense uma visão bíblica. Tenha o mesmo ponto de vista do Senhor Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer. Sabe por quê? Porque para a mente de Paulo, os nossos pensamentos vão mudar os nossos comportamentos. Querido, leve isso para a tua classe. Pensamento muda comportamento. Como é que você pensa? Os seus pensamentos, ele dirige os seus comportamentos. Você é guiado conforme você pensa. Por isso Paulo convida nós a pensarmos como Cristo. É por isso que Paulo diz: olha, pega a tua mente, leva cativo aos céus. Leva cativo, prenda todos os seus sentimentos humanos e passa a ver a vida do ponto de vista dos olhos do Senhor Jesus. E eu vou repetir essa frase, querido. Os nossos pensamentos vão mudar o nosso comportamento. É por isso que nós devemos pensar como Cristo. Leia Colossenses 3,16. E sexto, para nós terminarmos essa aula de hoje, para alcançarmos o prêmio é preciso ter uma vida justa. Verso 16. Mas aquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo finaliza. Olha a expressão no verso de número 16. Mas. Em outra tradução diz todavia. Paulo ele está finalizando. Paulo ele finaliza os seus pré-requisitos para alcançarmos o prêmio, dando um alerta. E qual é esse alerta? Ele usa um termo no original grego que é a expressão plen. Plen significa: olha, eu preciso falar mais uma coisa. Sabe quando você vai dar aquela instrução para o seu filho, para a sua esposa, para alguém, você diz, depois de você já ter falado um monte, você diz: olha, eu tenho só mais uma coisa para falar para você. Era isso que Paulo está querendo dizer. Todavia, plen, ainda eu tenho mais uma coisa. Eu tenho mais uma coisa para falar. Eu quero lembrar vocês de algo mais. Ele estava apelando para a consciência. Ele queria que os filipenses não se esquecessem de nada até então recebido, mas que continuasse a viver o mesmo padrão que tinha alcançado. Então Paulo ele diz: olha, eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Naquilo que vocês já chegou, naquilo que vocês já adquiriu até aqui, continuem prosseguindo. Paulo disse: andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Paulo no final, ele diz o seguinte: olha, não perca o foco, não perca a linha, segue a linha, segue a regra, ou seja, mantenha-se na pista. Querido, para terminar a aula, eu fecho agora, tá? Nesse sexto pré-requisito, mantenha na linha. Você já foi salvo, você está na posição de salvo, mas viva essa posição. Querido, que esses 6 pré-requisitos possam moldar a tua vida. E quais são esses 6 pré-requisitos? Para alcançar o prêmio é preciso ter uma justa consciência. Para alcançar o prêmio é preciso fazer o máximo esforço. Para alcançar o prêmio é preciso ter foco. Para alcançar o prêmio é preciso ter motivação adequada. E para manter o foco é preciso ter um conhecimento correto. E Paulo finaliza dizendo: para alcançar o prêmio é preciso ter uma vida justa, uma vida com regra, uma vida pautada na palavra de Deus. Querido, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua escola,
o teu ensinamento, a tua família. Que Deus abençoe a família brasileira em nome de Jesus.